Olá, queridos, olá, queridas, sejam muito bem-vindos à nossa programação. Muito obrigada por ter escolhido ficar conosco. Você é a razão de nós estarmos aqui, não é, Eliane? Isso, lá fique à vontade, né? Que a conversa vai esclarecer muito dos nossos questionamentos e é um prazer estar com você. Hoje, pelo título, você vai É, perceber que não é uma conversa tão simples tão e simples, nem é. tão fácil. Mas é esclarecedora, né? Nós vamos falar de escuridão espiritual. Na verdade, esse título Escuridão Espiritual, eu me inspirei num conteúdo de um livro do John Piper que chama Quando a Escuridão Não Passa, né? E nesse livro ele diz que a escuridão espiritual é um oceano tão vasto, que não dá para se falar nele numa única reflexão. E certamente né, é o que hoje vai acontecer. Nós não vamos poder exaurir esse assunto, né? E às vezes pode não ser nem tão grande, mas ela é tão escura que você não vê a margem. Às vezes pode estar até perto, né? Mas você não consegue saber onde você vai e está realmente E também perdido, né? porque se a gente generalizar um pouco, escuridão espiritual é aquele período que os cristãos passam, né? E que, na verdade, não conseguem enxergar nada. Isso, Né? Por mas isso a aí, escuridão. é, E esse fato de não conseguir enxergar nada, não vai conseguir enxergar a alegria que a gente pode ter em Deus, tem Deus. a bondade de Deus e coisas assim, Coisas né, assim. Eliane? Porque tem um conceito também que eu acho interessante, é um contraponto aí. Mas assim, que tem coisas que a gente não tem resposta, tem coisas que a gente não tem acesso. Que dá para dar a ideia assim, vamos pôr num quarto escuro, vamos pôr num quarto e num canto da alma lá, do coração, até a gente ter essa resposta. Por isso que eu falo, porque às vezes você tem instrumentos para lidar com essa escuridão, né? E ela não fica tão ruim assim. Mas é quando você não tem como lidar com ela, né? Como você não acha argumentos e não acha requisitos dentro da gente para lidar com ela, que ela fica muito mais complicada, né? E principalmente, porque todos nós vamos passar por algum período de escuridão Pois é isso que eu tô espiritual, falando, que todos. vai, né? Agora, o que vai mexer também vai ser a intensidade dela, né? Intensidade. O período dessa escuridão, Então, né? Se é um período muito longo, muito, né? Mas seja como for, são aqueles períodos, por isso que a gente fala de espiritual, onde a gente acha impossível cumprir alguma ordenança de Deus. Isso, né? isso. Por exemplo, aqui está escrito em Salmo 34:8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele se refugia. É muito difícil de você perceber a bondade de Deus se você está vivendo um período de escuridão espiritual. Isso. Que você não consegue se refugiar na bondade dele, você nem vê a bondade não vê, dele, né? Você acha que ele é bom para os outros, né? Como que você vai se refugiar ali, né? O pior ainda, eu acho, de Romanos 12:12, que diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverante. Olha, 3 ordenanças que na escuridão espiritual é muito difícil. Você ficar alegre, ter esperança, né? Ser paciente e continuar orando. E continuar orando. Né? Não é fácil. Não, né? não é. Exige, eu diria assim, um entendimento muito grande e a ajuda de outros, né? Mas o enfoque que eu quero tomar nessa conversa é que esse período ele pode ser provocado por muitas coisas. Escuridão espiritual vem até por pecado. Se você cometer um pecado escancarado, você vai para uma escuridão espiritual. Não tem jeito, né? Então, pode ser por circunstâncias, crises no casamento, divórcio, crise financeira, enfim. Essas coisas podem levar, né? Mas uma doença muito grave, né? E é nesse que eu quero pegar. Às vezes, porque nós somos corpo, alma e espírito, sabe? Quando realmente no corpo, sabe, numa doença, ela te leva para uma escuridão espiritual, sabe? E isto é o que está acontecendo muito hoje. Muito, sabe? Porque a nossa alma é afetada. Quem que pode ter esperança quando você está num leito
com um prognóstico Bem forte, bem né? forte, ruim, quando as coisas estão ruins, né? Então, a pergunta é assim, como é que nós cristãos lidamos com essas coisas, sabe? Inclusive tem a ver até com cuidado do próprio corpo, com prevenção para não se chegar lá, né? Isso, Tem até isso, exatamente. né? Tem. Você olha para o cristão e, de repente, você vê que a última coisa que ele está preocupado é em cuidar do corpo. Não digo no sentido de aparência, né? Não, Mas mas as questões de saúde, de né? saúde mesmo, né? É. E determinadas doenças, elas levam a pessoa à depressão. E se você está no físico deprimido, como é que você pode estar bem no espírito, né? Não vai estar. Todas as tuas reações, todos os teus órgãos, o funcionamento, vai estar deficiente, deprimido mesmo, o nome é esse, né? Não vai responder adequadamente, né? E eu gostei muito, e eu achei interessante falar nisso, porque o John Piper, ele teve essa liberdade, porque isso está, acho que na biografia, de um dos maiores pregadores de todos os tempos, que foi Charles Spurgeon. Todo mundo tem Spurgeon como modelo, como alguém para se seguir e tudo mais. E talvez ele tenha sido uma das pessoas que tenha sido acometida do período mais longo de escuridão espiritual. Né? Então vale a pena a gente conversar sobre isso. Como que ele teve um período tão longo e foi o que foi, né? E foi o que em foi, Deus. né? Como ele transformou um período difícil em bênção depois, né? E o que se fala que essa escuridão espiritual, essa depressão dele, nós vamos dar o nome para essa depressão dele, foi por uma doença física que ele tinha. Ele sofria de gota. Você já ouviu falar de gota? Já ouvi falar. É difícil, né? Gota, ela é uma elevação do ácido úrico no sangue, sabe? E vai depositando cristais nas juntas, sabe? Nas articulações. Então a pessoa tem problema para andar, ela tem problema até de deformidade de algumas... E começa a não articular direito, né? E se diz, Eliane, que a dor disso deve ser terrível. Horrível, né? Diz que não dá para imaginar a dor, porque acontece um inchaço nos pés, sabe? Um inchaço nas articulações, e são crises prolongadas. Aí a pessoa sai da crise, quando vier a nova crise, se diz que vem com mais dor ainda. Mais intensidade ainda, olha. Então, e até hoje não existe cura para isso, né? Só paliativo. Só paliativo. Agora, então como é que uma pessoa com tanta dor física pode estar com o espírito elevado a Deus, se regozijando em Deus? Não é tão simples assim, não sabe? Certamente. Então, a história dele, do Spurgeon, vai dizer que muitas e muitas vezes ele enfrentou depressão por conta disso, né? É claro que alguns períodos a gente vê, mas eu nunca lembro de ter visto em período muito longo. Em períodos curtos, pessoas que ficam doentes aproveitam aquele período para, de alguma forma, trabalhar o espírito, né? Botar uma esperança, né? Faz uma elevação a Deus, entra em oração, e tudo mais. Mas não são coisas tão crônicas assim, como tão dores tão fortes, né? Porque não é fácil, né? Não. Não é fácil mesmo. Dá para se comparar aí, né, Mirtz? Acho que com o Paulo fala do espinho na carne, né? Que era uma coisa que realmente o afligia. Ele pediu 3 vezes para Deus tirar. Pra tirar. E Deus falou que não, né? Que seria. Então, são algumas tem coisas. Umas coisas que... porque eu acho a gente mesmo, quantas vezes a gente não pediu alguma coisa para Deus, colocando assim, Deus, mas isso é para fazer tua obra, né? Eu preciso melhorar isso para estar bem, para o teu reino, para qualquer coisa assim, né? Mas quando o John Piper resolveu falar sobre essa escuridão da alma e que um dos motivos e um dos grandes motivos era realmente a condição do corpo e da alma, né? Porque uma coisa afeta a outra, não tem jeito. Certamente, está ligado inteiramente. Ele disse que até 1954, quer dizer, 70 anos atrás, ele disse que não havia nenhum antidepressivo eficaz no comércio. Há 70 anos atrás não tinha nenhuma maravilha que pudesse resolver
o problema da depressão, né? Então, e ele vai falar num assunto que eu acho pertinente para nós cristãos. Cristãos que ficam depressivos, porque ficam, Ah, né? sim. Não dá para Acomete todo mundo, todo né? mundo. Na vida tereis É, aflições, né? tereis, e vai ficar, É. e as próprias ordenanças, não andeis ansiosos. É. Se Deus diz não andeis ansiosos, é porque existe a grande De possibilidade andar, de né? você andar, de É. tudo mais. Então, a gente vai ver assim, como é que essas questões, para nós cristãos, fica assim. E daí? Onde que entra o remédio? Neste período de, né? E onde entra só a A palavra? palavra, onde é Porque que entra a força de a vontade de força sair de vontade, disso, né? ou o quê? Né? É. Porque essa é uma verdade. Outro dia, eu recebia um pedido de oração e a pessoa coloca no pedido de oração exatamente, essa não precisa fugir, mas ela diz, eu estou depressiva, eu estou angustiada, eu estou tendo crise de ansiedade. Ela diz, eu tenho 2 filhos bem pequenininhos, que estão sendo prejudicados com isso, e talvez até por isso eu esteja desse jeito, Desse porque eu não jeito. estou Não tá dando conseguindo, não conta tá dando e conta. tudo mais, não consigo dormir. E quando ela terminou de falar, eu fiz uma pergunta para ela que ela ficou até, eu digo assim, você está tomando alguma medicação? Você procurou ajuda Ajuda, médica? Aí ela virou para mim e falou, eu não tenho nem plano de saúde. E aí é eu fiquei difícil. pensando assim, foi o que eu disse para ela, eu posso tratar ela veio pedir oração. Então o que eu tinha que oferecer para ela era espiritual. Eu disse para ela, eu posso ajudá-la espiritualmente, posso orar. Mas para você sair da crise que está, porque ela só falava chorando, eu aconselho você a procurar uma ajuda Também uma médica. ajuda médica, né? Né? Isso, Né? continue orando, mas... Sabe, assim que você sentir talvez um pouquinho melhor, a gente vai andar junto, caminhar junto como mulher, porque esse é o nosso Isso, é o serviço, né? objetivo. E assim, eu gosto daquela ideia, né? Deus faz alguma coisa também a partir de um ponto. Ele fez a multiplicação dos pães, né? Mas teve os pãezinhos, né? E o peixe. Jesus transformou o vinho em alguma água e coisa, vinho. você precisa oferecer alguma coisa. Um passo precisa dar. Ela talvez precisasse dar o primeiro passo em sentido de querer estar bem. Ou talvez fosse essa a ação de ir ao médico, de aceitar a ajuda de um profissional e tal, para poder se fazer alguma coisa. Sim, porque né? eu podia estar diante de uma pessoa absolutamente crente que dissesse assim, não, eu sou contra, né? Eu não tomo, porque inclusive existem seitas ou outras coisas que não admitem nem transfusão de sangue, nem nada, né? Não aceita nada que, né? Mas o interessante e o objetivo dessa conversa são as pesquisas que o John Piper fez a respeito como esta palavra depressão ao longo desses anos todos, desde 70 anos atrás, quando não se tinha remédio adequado para ela, até a gente chegar num tempo hoje que parece que existem muitos remédios. Né? A evolução do tratamento, do entendimento e do tratamento. E do que leva. Ele falou que, por exemplo, a partir de 1990, isso dá o quê? Né? Não é tão longe aqui. Mudou-se o enfoque a respeito de depressão. E o posicionamento dele é bastante interessante, até para o nosso desenvolvimento da nossa conversa aqui. Eles passaram, a partir de 1990, a focar a parte de depressão muito mais a ver com o cérebro, com aquela história que vinha assim, olha, vamos lá ver o teu passado, o que você tinha, como é que foi a tua infância, como é que você foi tratado, né? Passou a ter muito mais ver com funções cerebrais do que com condições de vida. Tem uma fala assim, que foi um estudo tão forte em alguns tempos. Como não tinha o conhecimento do entendimento, né, que hoje se tem da neurociência, né? Antes era assim, era o que aconteceu, né? E agora eu acho que fica assim, se aconteceu um fato gerador,
Sim, aconteceu, você viveu até ontem, É, só desse é. jeito. Mas agora nós vamos Como é que eu vou lidar com isso? vamos fazer diferente, É, vamos entender a sua é, cabeça é. para fazer ter Os alguma seus mudança, os pensamentos, seus né? pensamentos. Então, acho que é mais ou menos assim, É, né? por aí Como que nós vamos. saber. Mas eu vou chamar um intervalo bem rapidinho e a gente volta para tentar fechar essa conversa. É. Para nós, a beleza não é vazia. Ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade. Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um propósito e que seu valor é único. Amamos o conceito de ateliê, pois se assemelha a um lar, um lugar aconchegante. Oferecemos diversos serviços como manicure, pedicure, química capilar, estética, maquiagem, penteado, noivas. Venha nos conhecer. Você vai amar. Nós estamos de volta falando sobre escuridão espiritual, principalmente provocada por depressão. E colocando que, de uns tempos para cá, colocou-se uma empolgação nas funções cerebrais, Maiores. e não nos distúrbios familiares, Familiares, que é o que isso. tinha. É. E houve um avanço tecnológico, queira ou não, sabe? Certo. Pesquisas médicas, científicas, tudo isso para tentar, né, para focar, para juntar essa coisa do nosso físico e das nossas emoções. E para nós cristãos tem ainda o nosso espírito, né? É. Então, quando a medicina conseguiu remédios tão maravilhosos, que tem muitos por aí que a gente sabe, também a gente precisa pensar nos efeitos colaterais deles. Tá? Primeiro, você tem que, como são vários princípios ativos, né, tem várias formas de se cuidar, o qual que se encaixa para a pessoa. Sim. E depois, né? se ele se encaixar, como é que é a dose, como é que vai ser aplicado. Então, assim, é complexo. Né? E ao lado dessas coisas, nós temos uma gama de promessas de Deus na nossa vida como cristãos. Como cristão, né? exatamente. Então, lá, e são muitas. Né? Então, às vezes, a gente precisa conversar sobre isso para a gente até se posicionar mais corretamente, né? Isso, eu acho muito achei muito interessante por causa disso, assim, porque para mim faz sentido, assim, até que ponto, como nós começamos essa moça, né, que você comentou que era sério, coisas pesadas, né, e que ela não estava dando conta. Então, até que ponto você procura e vai pelas vias naturais, que são médicos e pensamentos, raciocínios, vamos dizer, a psicologia e tal, e até que ponto você também está Deus agindo, até que ponto você toma a atitude em ir e até que ponto você obedece a Deus e se entrega. Essa é a colocação certíssima, porque existe, por exemplo, na Bíblia existe uma alegria em Deus, escrito assim, alegrai-vos sempre no Senhor. E não tem condição, não é assim, alegrai-vos quando tu estiver bem. Essa é uma ordenança bíblica que cristão precisa cumprir. Agora, eu posso tomar um remedinho que traz alegria, porque este é o termo Isso, como é que vão ficar essas coisas colocadas lado a lado? Gente, esse não é um assunto simples e nem só desse momento, demorado, mas a gente precisa começar, sabe? Porque hoje, se você pegar existem literaturas a esse respeito, sabe? Milhares de livros para tentar buscar equilíbrio entre essas duas coisas. Você recebe pelo WhatsApp, assim, às vezes depoimento de um médico conceituado dizendo, olha, fiquei surpreso porque a oração fez mais efeito do que o remédio que deu. E ele não está falando mentira. Ele não está falando mentira. Eu já vi depoimentos de médicos que falam até assim, não é nem a pessoa que estava orando ou a mãe que estava orando para ela curar.
É um grupo de pessoas que ela talvez não conhecesse, estivesse orando por Sim. ela e o teve efeito que causou, E o né? efeito que causou sem a pessoa É. nem estar sabendo. É. Porque não dá para dizer que é placebo daí, né? Então, tem um outro livro chamado assim, A Culpa é do Cérebro, onde o autor justamente ele analisa de um lado a necessidade de medicação, sabe, para mexer com o sintoma físico, porque às vezes para o sintoma físico tem que ser uma medicação, e para sua mente, para o seu cérebro, né, um exercício de fé. De fé, Né? exatamente. Então, falar para você que é simples? Não é. Não é. Né? Não é mesmo, Não né? é mesmo. Então, inclusive nas pesquisas que se continuam aí, eu li uma delas, eles pegaram um grupo enorme de pessoas e ofereceram para metade delas o antidepressivo. E para outra metade, um placebo. Tá? Todas elas eram depressivas. O resultado que eles tiveram com quem tomou o antidepressivo e com quem tomou o placebo foi exatamente igual. Não mudou nada. Não mudou nada. Sabe? Aí, de repente, começa-se a fazer 1000 perguntas, né? Né? E um caso ou outro, claro, acontece, né? Mas nós estamos falando regra geral. Regra geral. Sabe? Então, quando a gente está colocando escuridão espiritual, porque esse é o título da nossa conversa, nem sempre ela pode estar desconectada da nossa condição física. Né? Exatamente. É horrível a gente pensar nisso, né? E deixar só por conta de Deus ou por qualquer outra coisa, né? Eu passei por um período, isso foi onde o remédio que ia me curar, né? No caso, um corticoide, sabe? Deu um efeito, você conviveu comigo, você viu isso, né? Colateral. Eu tomei um corticoide para me livrar de um problema físico que era necessário, comprovado que eu precisava de corticoide, e ele me causou 3 meses de problemas seríssimos no físico. E de tal maneira no físico que, claro, que abala a minha alma e o meu espírito, o meu emocional fica abalado. O espírito né? também, porque abala, certamente. E às vezes, né, Mirtz, como era no seu caso, não tinha como, você vai ter que passar. E daí? Ponto final. Né? Simplesmente tinha que se esperar Que, o efeito deste passar, corticoide sumir do meu organismo, não havia remédio para isso. Porque né? se você fosse tomar outros medicamentos, ou se você fosse provavelmente tivesse outros efeitos, né? Que somados a esse, demoraria mais ainda, né? Então, E gozado, porque o dia que eu resolvi fazer essa pauta, lendo e pesquisando tudo, eu estava conversando com meu marido e eu perguntava para ele, será que a gente consegue manter uma conversa que faça sentido para as pessoas, né? Porque é tão complicado. Aí ele disse para mim assim, eu acho que tem que se tentar, né? Pode falar. Tem que falar. Mas eu disse para ele uma coisa assim, o que acontece, né, a relação entre a nossa alma, né, e o nosso cérebro vai além do nosso entendimento humano. Por mais que a gente tente manter uma conversa boa, esclarecedora, nós sempre estamos levantando pontos, porque nós temos que reconhecer que entre corpo, alma e espírito, essas coisas fogem da nossa compreensão humana, né, Eliane? Foge. Existe, né? Tem sinais claros, mas não dá para se ver. Né? Igual evidência e prova. Evidência e prova, exatamente. É evidência e prova. Né? É simplesmente tudo assim. As pessoas, por exemplo, não podem condenar por evidências. Né? É preciso ter prova. Agora, nós cristãos mas sem evidências, provavelmente não vai você chega às provas. É bem assim. Que esse ciclo, né? É aquela coisa dos detalhes também, né, que leva. Né? Então vem assim a pergunta, porque ela chega e diz assim, a Bíblia condena a medicação? Não, queridos, porque a Bíblia, inclusive, tem modelo de medicação. Pega uma pasta de figo, faz isso, põe em cima do machucado, faz isso. A Bíblia oferece medicação para o corpo quando precisa. Lucas era um médico, né, e através dele, Deus fez conversões e ele escreveu coisas maravilhosas. Agora, a gente precisa pensar se é apenas o único caminho. E isso que eu acho também. Né? Porque, assim, se chegou uma condição que está envolvida, emoção, que a gente sabe que está direto vinculada ao corpo, e tem a ver com a alma, com o espírito, então vai haver uma resposta orgânica nisso. Né? E aí é aquela coisa,
você quer mexer em algumas coisas, você está disposto a abandonar algumas práticas que não estão te fazendo bem, porque essa condição tá te gerando isso, né? Você precisa trabalhar alguns relacionamentos para que melhore sua condição de emoção, né? E melhore o seu físico. Então, é isso que tem que ser feito, né? Porque em termos de escuridão espiritual, a tua opção é assim, você não pode viver para sempre nela, tá? Isso. Não pode ignorá-la, Não pode fazer de conta que não está escuro, porque tá, né? E nem viver acima dela. Tem que se encontrar uma saída, uma solução, sabe? Por exemplo, se está com e aí é um caso bem dificinho que eu acho. Se está numa depressão, vamos dizer, numa escuridão espiritual, provavelmente vai ter insônia. Você não vai conseguir dormir à noite, porque tem aquelas insônias que você não consegue pegar no sono e tem aquelas que você dorme um pouquinho e acorda. Então, vai ter algumas práticas que você vai ter que fazer para que o sono melhore. Chama-se até higiene do sono, né? Tem algumas coisas já pré-estabelecidas. Então, para melhorar isso, você vai ter que trabalhar essas coisas. Sabe, né? por esses dias, a experiência, minha irmã pegou dengue. Então, Ficou 6 dias no hospital. Agora você vai falar assim, ela é pastora, eles têm uma igreja. Aí você vai dizer assim, e daí? Eu vou combater a dengue 6 dias no hospital só com oração? Sabe? Não, ela né? estava, gente, Aí tem febre, 2 noites sem dormir. É. Ela falou, a primeira noite que eu não dormi, claro que eu aproveitei a noite inteira para orar. Mas a segunda noite o seu corpo exigia. Já pede, né? Para recuperar, pede o sono, porque no sono Pede você o recupera, sono, né? É necessário e tudo mais. Então a gente tem que ter essas coisas, não, sabe? isso eu acho sério, porque assim, algumas disfunções ali do corpo só vai melhorar com a medicação. Sim, senão... só. No Salmo 40, eu vou ler para vocês porque é belíssimo. No Salmo 40, verso 1, diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. E pôs nos meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Senhor. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então, ele está descrevendo primeiro uma condição espiritual dele. Num poço de perdição, um lamaçal, né, e tudo mais. Se sentia. É onde ele estava. Essa era a condição espiritual dele, sabe? E ele vai usar essa metáfora em outros. Eu vou ler outro salmo para você. O Salmo 69:1 diz assim: Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado num profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas da água e a corrente me submerge. Ele se sente, o outro estava na lama, agora esse acabou a esperança, sabe? Baixo. Essa é uma escuridão espiritual mesmo, sabe? Sim. Agora, neste caso, né, não envolvendo nada que tem no corpo, né? Porque aqui era a alma pura, alma mesmo, né? Ele... Aí vem a ação mesmo, deixar a ação completa de ele dizer, eu confiei em Deus, ele se inclinou para mim, eu fui buscar em Deus, né? Eu acho que aí em Ezequiel, né, que tem lá o Vale de Ossos, né? Acho que é bem isso, né? É pôr vida nos ossos ressecados, sabe? né? Então é isso mesmo. Então, ele diz esse poço fundo que eu me encontro. Sabe, é quando nós estamos com esse sentimento também. De vida. O Salmo 6, ele diz assim, Salmo 6, verso 6. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar no meu leito e em lágrimas o alago. Agora pensa comigo. É uma bela poesia, mas é triste de se sentir. A poesia é linda, sem dúvida. Agora, assim, triste. sabe, eu passo as noites chorando. O problema está na alma, está no espírito e vai afetar o seu corpo. Seu corpo, né? certo, Não tem, né? Ele deve acordar cansado, sem energia, né? Exatamente. Bem assim. Então, queridos, uma das coisas, a escuridão agora espiritual, a parte que envolve Deus, dá vida ao mesmo caminho. O Salmo 56, começando no 8, está escrito assim: Contastes os meus passos quando eu sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei disso, que Deus é por mim.
Então, nesta parte, Davi diz assim, vá para ele, sabe? Porque ele vai contar, ele sabe a minha esperança nele, sabe? Nós temos que aprender na palavra juntar essas coisas. Eu não posso deixar de fechar essa nossa conversa sem ler Miqueias também, a gente comenta para você. Miqueias 7, começando no 7, diz assim, eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, eu vou me levantar. Se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Eu sofrerei a ira do Senhor porque pequei contra ele, até que ele julgue a minha causa, execute o meu direito, ele me tirará para a luz. Olha, Então, que legal. a escuridão espiritual, o caminho está mostrado aqui. Tá né? mostrado. Ele fechou, eu ia falar com chave de ouro, Com né? chave, Ou com, né? então com uma lamparina Essa, bem legal. essa lamparina, esse tamanho dessa luz. Dessa luz. Queridos, é o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a sua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.